Olá, eu sou Fernanda e apresento o HerCare AI, desenvolvido para o Tech Challenge da fase 4. No contexto da saúde da mulher, o monitoramento tradicional costuma analisar apenas um tipo de dado por vez. Um exame de imagem mostra alterações visuais, mas não capta o estado emocional da paciente. Um áudio de consulta registra a fala, mas não identifica os sinais físicos presentes no vídeo. Pensando nisso, desenvolvemos uma solução multimodal. O HerCare AI combina visão computacional, análise de sinais de áudio e processamento de linguagem natural, para gerar um score de risco mais completo e apoiar decisões clínicas de forma mais precisa. Agora vamos explicar como o nosso modelo ele aprende. Vamos falar um pouco sobre o YOLO. Então, o nosso modelo ele aprende através de um XML de anotação, VOC. Aqui está o rótulo da imagem de qual instrumento, name grasper, e onde ele está. Isso é como se fosse um gabarito. File name é o nome do frame da foto que o modelo vai treinar. O script que faz essa conversão, o código-fonte é o prepare, underline YOLO, underline dataset.py. Ele que faz a preparação do dataset. Esse script ele pega as imagens e os XMLs e converte para o formato do YOLO. Ele também gera o dataset.iam com classes e caminhos do treino, que seria esse arquivo. Usa uma imagem do Predict com box, resultado do modelo. Aqui é um exemplo do modelo que foi treinado, né? Então, depois do treino, a gente roda a inferência e ele desenha as caixas e o nome dos instrumentos automaticamente nas imagens novas. Então, aqui ele detectou um instrumento, como vocês podem visualizar na tela. E depois ele gera um JSON de alertas, né, anomalia, dentro da pasta Processor. Aqui temos um exemplo de um JSON com os tipos de objetos que foram detectados no treinamento do nosso modelo. A gente define a anomalia por regras. Exemplo, se specimen bag aparece, vira um evento crítico e nós agrupamos isso por intervalos de frames. Aqui gerou diversos alertas, né? Com início e fim, em frames e tempos estimados, né? Conforme o JSON mostrado na tela. É isso. Explicamos um pouco sobre o funcionamento do YOLO. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Denis, integrante do grupo. Continuando falando sobre o nosso código, na tela vocês estão visualizando a principal função do nosso projeto, que é a my.py. Ela é responsável por orquestrar todo o nosso projeto, chamando todas as funções existentes no nosso projeto. E o nosso sistema ele é extremamente inteligente, ele aceita tanto arquivos de vídeo quanto apenas áudio. Se for vídeo, ele extrai o som automaticamente para o processamento, a transcrição, enfim. Eu vou demonstrar para vocês uma base de dados onde chamada Risk Underline Keyword. Para a gente foi considerada uma flexibilidade, porque todas essas regras de risco textual não estão chumbadas no código, né? Deixando o código de uma forma dinâmica. Elas estão presentes nesse arquivo CSV, demonstrado na tela, permitindo que a equipe médica ou os usuários do nosso sistema adicione novos termos de alerta, como gírias ou nomes de medicamentos, sem precisar recompilar o software. A gente pode ver exemplos aí na tela com algumas palavras, sufocado, sufocamento, tonto, vertigem, desmaio, enfim. Surgiu uma palavra nova, um novo risco, um novo termo, o usuário tem a liberdade de abastecer esse banco, né, esse arquivo CSV, com essa palavra para que o software entenda isso de forma dinâmica e automática, tá?
Eu vou executar o código para demonstrar um exemplo de extração, né, do texto. No nosso exemplo aqui demonstrado, temos 3 arquivos na pasta, um áudio e 2 vídeos. Então, esse áudio, nosso sistema vai transcrever esse áudio, né? E para usar essa transcrição, a gente usou um serviço da Azure chamado Speak, Azure Speak. Ele é, é, é muito mais robusto do que uma biblioteca de Python, por exemplo. Então, ele tem até autonomia de gravar até 1 hora de transcrever até 1 hora de áudio e toda a questão de segurança também, né? Uma vez que a gente chama esse serviço da Azure, ele devolve apenas a transcrição do áudio para nós. Então eu vou executar aqui o código para que vocês possam ver um exemplo na prática. Antes eu só vou limpar, né, a nossa pasta, que já tem uns exemplos de que foi extraído ali os arquivos. Então eu vou tirar tudo que for áudio, né, exceto um exemplo de áudio que a gente tem, mas vou executar o código para que vocês consigam ver na prática como é que funciona. Então eu chamo nossa função, my.py, e aí no terminal vai mostrar todo o controle de log que temos, né, das funções sendo executadas. Ele mostra o tanto de termos, né, de palavras ali de risco que a gente tem em nossa base, que estão 1519 atualmente. Na pasta temos 3 arquivos, que foi o que eu mencionei anteriormente, 2 vídeos e um áudio, e aí ele está analisando cada arquivo desse na pasta. Começando pelo áudio, onde ele só vai extrair, né, o texto dele, e aí a gente usa, né, a Azure para poder fazer essa transcrição. Agora ele está rodando o consulta autoral.mp4, que é um vídeo, aí ele vai converter para .wave, né, e gerar o relatório, a transcrição e o relatório também. E por último, o vídeo.demo. Código executado, vamos para a parte de relatório que o sistema gera. Então, nosso sistema ele gera na pasta doc evidências um arquivo JSON e um arquivo .md de acordo com o nome do áudio ou do vídeo que ele analisou, né? Então, eu vou abrir um exemplo aqui, né? Um relatório de áudio validação, onde só teve o áudio, né? Então, ele transcreveu esse áudio e aí a gente mostra ali o que foi encontrado, que foi o vídeo ignorado, porque de fato era só um áudio via WhatsApp que a gente usou para teste. E aí aqui ele mostra os scores, né? RMS, energia e volume, né? As pontuações, ECR, silence ratio e score de anomalia. Baixo porque ele não detectou nenhum risco nesse áudio. E aqui a transcrição, né? Conforme eu falado anteriormente, a gente utilizou o serviço do Azure Speak, que é muito mais robusto, né? Do que bibliotecas do Python. E aqui o termo de risco, né, baseado naquela base de dados, aquele arquivo CSV que foi demonstrado. A palavra irritado foi a única que ele encontrou. Então ele separa aqui o hit e ele faz um cálculo de level, né, do risco, qual que foi o level desse risco, né. Foi considerado baixo, né, era um áudio ali que foi transcrito que não detectou nenhum risco ali para aquele paciente. O resultado do Risk Score, né, ele faz uma fusão basicamente do vídeo, que ele contribui com um percentual, o texto, né, e o sistema soma as evidências para concluir um risco alto ou baixo, para gerar um alerta. Nesse caso, ele gerou um baixo, né. E o grande diferencial do nosso software é, a gente diz que é a resiliência dele, né. Se a câmera estiver no escuro, ele consegue detectar um áudio, né, um grito, o que seja. E se a pessoa estiver sussurrando ou um pedido de ajuda, a Azure Speak, né, que é o serviço que a gente está usando, capta o texto mesmo sem gritos, né.
E a opção de utilizar o serviço da Azure, né, foi para garantir uma escalabilidade do nosso sistema, né, deixar ele mais robusto, mais profissional. Porém, decidimos manter o processamento do vídeo localmente com o YOLO, né, explicado anteriormente pelo Nathan, para garantir a privacidade e rapidez do nosso software. Eu agradeço a todos. Isso foi uma demonstração do nosso software HairCare AI.